Amém. A paz do Senhor, amados irmãos em Cristo. Dando uma pausinha em Salmo 119, que posteriormente daremos continuidade, vamos refletir um pouco na carta ou epístola de Paulo aos Colossenses. Vamos ler Colossenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. O que nós aprendemos aqui nesse primeiro trecho que nós estudamos de Colossenses, capítulo 1, versículo 1 a 8? Primeiro, Paulo, ele foi colocado como apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Todo ministério que algum cristão vá exercer no nome de Jesus Cristo tem que ser da vontade de Deus, tem que ser ideia de Deus. Não pode ser o que nós queremos, não pode ser o que nós almejamos. Ninguém pode dizer eu quero ser isso ou quero ser aquilo. Eu quero ser aquilo que Deus preparou em seu coração para que eu seja. E eu quero fazer aquilo que está no coração de Deus. Porque quando estamos no centro da vontade de Deus, quando estamos vivendo, praticando o ministério para as nossas vidas que vem do coração de Deus, então estamos agradando a Deus. Para Deus não existe status. Se Deus separou alguém com um lindo ministério de manter o templo arrumado e limpo, isso é tão agradável e tão sublime diante de Deus como alguém que está com o microfone ministrando a palavra. O que importa é agradar a Deus e não aos homens. E isso importa agradar a Deus e não a nós mesmos. Então não corremos atrás de status ou de ministérios que tenham status humanamente falando. Que possamos desejar ardentemente ser chamado para viver a vontade de Deus. Também diz aqui que o apóstolo Paulo ele dava graças a Deus quando estava orando por aqueles irmãos lá da igreja na cidade de Colossos,
porque eles não só tinham fé em Cristo Jesus, como eles tinham amor uns para com os outros. Fé sem amor é uma fé morta, porque é o amor que nos leva a viver na prática as obras de Deus. E fé sem obras é morta. Não tem como exercer fé sem estar mergulhado no amor de Deus e fluindo no amor de Deus. Aquele que não ama o seu irmão que vê, como pode amar a Deus que não vê, diz a palavra. E se você não consegue amar na prática aquele que Deus ama tanto, que é o seu irmão, e amá-lo não fala só de fazer algo prático, mas fala de não desejar o mal, não falar o mal, não sair julgando, não menosprezar, não expor, não humilhar. Somos chamados a amar os nossos irmãos na prática, porque assim estaremos demonstrando de verdade que amamos a Deus e temos fé nele. Também mostra que lá na cidade de Colossos o evangelho verdadeiro havia chegado e estava dando fruto e crescendo. E por que estava dando fruto e crescendo? O líder Epáfras contou para o apóstolo Paulo que algo marcante que ele notou entre aqueles irmãos da cidade de Colossos era o amor no Espírito. O evangelho só dá fruto verdadeiro se houver amor no Espírito. Podemos ouvir palavras tremendas, podemos ter um templo lotado, estar super bem financeiramente, mas se não tiver amor de verdade, um amor que se humilha, um amor que trata bem, um amor que quer o bem de todos, sem acepção de pessoas, se não houver este amor verdadeiro, é porque o evangelho verdadeiro não chegou aos corações. Reflitamos nisso, nesse minuto de reflexão. Que possamos viver o evangelho verdadeiro do amor. Que possamos estar realmente amando uns aos outros na prática. E que possamos estar vivendo o ministério de Deus, do coração de Deus, para as nossas vidas, agradando a Deus e não a homens. Amém? Deus abençoe vocês, amados. Em nome de Jesus, amém.